Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje quero trazer aqui para vocês mais um videozinho para falar um pouco sobre Petrobras e tentar trazer aqui um sentimento e uma análise, óbvio, de tranquilidade para você que tem as ações da Petrobras, assim como eu. Inclusive, o pessoal até tava me zoando nos últimos vídeos e no Instagram também, que eu falei assim, cara, sempre quando eu compro e decido comprar uma ação, ela cai, sempre cai. E aí o pessoal fala, bom, Bruno, eu tô esperando você comprar para eu poder comprar também, porque eu sei que você vai comprar e vai cair. E isso não foi diferente. Aconteceu, inclusive, com a minha posição em Petrobras, que eu comprei a um médio de 36,55, de lá para cá só caiu, uma rentabilidade negativa de quase 6,5%. E aí você fica se perguntando, né, pô, e aí, beleza, caiu, vai cair mais, qual que é o sentimento? O que que tá acontecendo? E eu sempre falo para vocês que é importante que antes da gente simplesmente ficar tentando tomar decisões, que a gente entenda de forma racional o que está passando por trás. E aí a gente tenta entender se aquela queda ela tem a ver com um movimento de mercado, ou seja, um movimento muito mais, eu diria, macro aqui. E quando eu falo movimentos macros, é, por exemplo, uma aversão a risco global, que é justamente o que está acontecendo, ou se nós temos em determinada queda algo pontual daquela empresa que realmente é um perigo, que realmente pode sinalizar uma mudança de fundamento ou uma sinalização muito ruim para o futuro da companhia. Isso acontece com várias empresas. Então nunca caiu, comprou. Nunca. Isso não existe. Ah, caiu, comprou. Não. Caiu, comprou se caiu, mas o fundamento se mantém. Se caiu por uma questão macro. Você entende? A maioria das pessoas, quando está começando, por falta de conhecimento, ou não só conhecimento técnico, mas também por falta de conhecimento de pensar no mercado, em montar carteira de investimento, acho que só porque caiu compra. Não é isso que você tem que fazer. Beleza? Então acompanha o vídeo aqui para você entender um pouco mais de Petrobras. Te convido a virar membro, tá saindo vídeo todo dia para membros, vídeos interessantíssimos, inclusive, tá? Live 3 vezes por semana para você conversar ao vivo comigo, tirar dúvidas, falar da sua carteira, eu falar um pouco sobre o mercado também. Planilha de preço teto, grupo no Telegram, vire membro, R$ 20 por mês, testa pelo menos um pouco para você aproveitar todos esses conteúdos. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, a gente vai falar da Petrobras, que eu, inclusive, quero aumentar a posição na minha carteira, tá? Já venho falando isso aqui em vários vídeos, mas vou repetir. Até 10% não vejo como um problema ter empresas de commodities. Hoje, tanto Vale quanto Petro, que são as duas empresas grandes ligadas de commodities aqui, e a Gerdau também, estão abaixo do meu limite. Daria para eu comprar mais. Não é necessariamente por isso que eu vou comprar. É tudo também uma estratégia de visualizar portfólio, aporte inteligente, assim por diante. Mas uma certeza é fato. Eu quero continuar a aumentar, eu quero aumentar a minha posição em Petrobras, especialmente, e olha aqui, vou até fechar a câmera para ficar mais fácil, porque nós temos a opção, a opcionalidade da exploração da margem equatorial, que eu acredito que hoje não está nada no preço. É como se isso não existisse. À medida que as coisas foram sendo aprovadas, como já estão saindo algumas notícias nesse sentido, eu acredito que quando as coisas se concretizarem, as ações vão subir muito. E aí você vai ter acabado pagando um pouco mais caro. Então, eu sempre olho dessa ótica. O que, que pode gerar para a empresa no futuro? O que, que eu tenho aqui dessas opcionalidades, né? Desse crescimento bom, que vai se traduzir em dividendo. Ok? Então fique com isso na mente. Ah, Bruno, mas e se margem equatorial acontecer, o nível de investimento vai aumentar? Talvez o nível de investimento não aumente. No seguinte sentido, hoje já se investe, já se tem um plano de investimento. Basta direcionar esse plano de investimento para o que é necessário. Você entende? Então, não necessariamente a margem equatorial vai aumentar bruscamente o investimento. Só vai fazer, inclusive, que a Petrobras não tenha a necessidade de investir em coisas que não façam sentido. Então, é até bom para a companhia, na minha opinião. Tá? Então, bom, como eu falei para vocês, inclusive até mostrando aqui, deixa eu abrir minha tela, tá? Hoje a gente tem a Petrobras aqui a 34,10, caiu 1,50 no dia de hoje, a versão a risco global, tá? Nos últimos 5 dias, uma queda de 2,60, no último mês caiu forte, 7%, nos últimos 6 meses, quase 9%, year to date também no negativo. 12 meses para cá, também no negativo. Se a gente olha 5 anos para cá, a gente tem esse aumento, especialmente aqui pós a época da pandemia, tá? E aqui a gente tem esse histórico de 2020. Mas perceba que de um tempo para cá, tira que do final de 2024 para cá, a Petrobras praticamente é queda ou tá de lado. Nenhuma visão positiva nesse sentido. Aqui são algumas questões. Os riscos que o mercado atribui para a própria empresa, as questões globais de preço de petróleo, tá? E lembrando, tá? A gente tem uma tendência aqui baixista para o preço do petróleo, isso não ajuda também, mas vamos tentar entender qual que foram essas últimas notícias. Olha só, essa notícia que saiu foi interessante. Relatório do pessoal do BTG, eu concordo 100%. A queda recém da Petrobras foi exagerada mesmo.
Eu acho sim, eu acho que foi isso mesmo. Muito talvez um susto por conta do último resultado, por conta daquele prejuízo que se mostrava ali, mas de ótica contábil, lembra? Eu até fiz vídeo aqui. Do dividendo um pouco pior do que o esperado. E essa preocupação também com os investimentos. Quanto que isso pode subir, quanto que isso não vai subir, onde esse investimento vai ser colocado, se isso gera retorno ou não. Mas de acordo com os analistas aqui, ó, investimento acima do esperado em 2024 foi um ponto fora da curva. Não deveria despertar traumas do passado. Lembrando o que aconteceu com a Petrobras lá atrás. Olha só essa outra notícia aqui. Ações da Petro podem subir 54%. Decisão foi tomada alguns dias após a divulgação do resultado do quarto tri. Mesmo também aqui do BTG. Tá? Segundo o BTG, a diminuição dos dividendos provocado pelo aumento do CAPEX anunciado pela Petrobras. Isso é importante a gente entender. Investimento e dividendo, eles caminham junto, mais investimento, menos dividendo. Lembra da política? Fluxo de caixa livre, 45% disso. Bruno, o que é o fluxo de caixa livre? Fluxo de caixa operacional menos os investimentos. Se os investimentos aumentam, o fluxo de caixa livre é menor, não tem como o dividendo ser maior. Tá? A diminuição provocada pelo aumento deve intensificar o ceticismo em relação às ações, mesmo entre os investidores mais otimistas. Essa preocupação só será superada quando a natureza dos investimentos da companhia for completamente esclarecida. Olha o que falou o CEO. O que estamos oferecendo para vocês é óleo no bolso mais rapidamente. Se fosse possível, anteciparíamos todo o CAPEX de Búzios para hoje e começaríamos a produzir todas as unidades flutuantes de armazenamento e transferências previstas para amanhã. Isso gera valor. Por que ela está falando disso, tá? Porque acho que isso aqui mostra um pouco do sentimento também da Petrobras. Não estou querendo falar dos pontos específicos aqui. Estou querendo falar dessa frase aqui, ó. Se fosse possível, anteciparíamos todo o CAPEX. O que a gente pode ter num curto prazo da Petrobras e a gente não poderia ser pego de surpresa nesse sentido? Se agora, no curto prazo, os investimentos fossem um pouco maior. Não tem como a gente controlar isso. Agora, lembra que eu falei no começo do vídeo? Acredito eu que com a margem equatorial esse nível de investimento vai subir tanto a ponto da gente não ter dividendos nesse momento de margem equatorial? Eu não acredito. Pelo seguinte motivo, como já comentei. Os planos de investimento já são altos e outra, o dividendo é importante inclusive para o governo. Então eu não diria que vai se acabar os dividendos da Petrobras, mesmo no momento de maior investimento, que foi o que aconteceu. Nós tivemos um CAPEX acima do esperado no ano de 2024, tivemos um dividendo abaixo, mas mesmo assim pagou. E não é que veio abaixo num yield total que você falou, pô, não vale mais a pena. Ainda continuou sendo um yield bom. Poderia ser melhor, claro, mas eu quero que vocês entendam isso desse ponto de vista, especialmente quando a gente está comprando uma empresa que eu não quero comprar para amanhã. Eu não quero comprar para daqui a um mês. Eu quero comprar para daqui a anos. Então eu preciso entender essa perenidade. E eu sou um cara que, apesar de gostar dos dividendos, eu nunca vi com maus olhos a empresa aumentar o nível de investimento. O que eu vejo com maus olhos? Se o investimento da empresa está sendo feito em projetos que não geram retorno ao acionista. Essa é a preocupação, que deveria ser, inclusive, a preocupação de todo mundo com Petrobras. E não se vai ter investimento ou não. Porque o investimento de hoje é o dividendo de amanhã, você entende? Isso a gente tem que ficar bem de olho. Claro que existe o risco tá aí, na minha opinião. Tá? E a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Tá? Ó, preocupações passadas sobre o plano de investimento explicam a reação negativa inicial, mas a situação atual difere significativamente dos riscos que se materializaram na última década. E eu concordo 100%. Hoje eu já falei, inclusive, no podcast que eu fiz junto com o Thiago Reis no canal da Genial. A gente falou, cara, hoje a governança da Petrobras é diferente, os processos são diferentes, tá? O nível de seriedade da companhia é diferente. É muito difícil, não é impossível, mas é muito, muito difícil que o passado se repita. Essa é a minha visão, por isso que eu tô comprando na empresa. Se você acha que o passado vai se repetir, você não tem que ter Petrobras. A verdade é essa. Tá. De acordo com os analistas, a remuneração de dividendos continua alta, mesmo nas projeções mais conservadoras. Tá. Isso aqui é bom também de a gente entender. Olha o que eles falam. Yield de 12% ou 14%. Para 2026, o yield esperado é 16%. Porra, tá ruim isso? Óbvio que não. Beleza? Óbvio que não. Aqui algumas projeções dele, tá? Porque eles trouxeram depois toda esse yield, esse resultado. O CAPEX, de quase 17 bi em 2025. Produção, 2,3 milhões de barris por dia. Preço de $70 o barril. Brent, lembrando que aqui é a nossa referência. E o câmbio em 5,80.
várias variáveis para a gente olhar que podem intensificar a volatilidade das ações, dos dividendos e tudo mais. Por isso que nós não temos uma posição grande na carteira, porque tem muita volatilidade. Então é só você montar o negócio direito, é só você ter a racionalidade que você pode ter as empresas. Comprando no momento certo, ter a paciência, fazer a análise que realmente é necessária, que faz sentido, que funciona. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha opinião aqui. Se você discorda, fique à vontade para comentar aqui. E, de novo, o convite para você virar membro do canal para você poder aprender mais com a comunidade. Tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Tamo junto, até mais. Valeu.